Olá, meus amigos, Shabbat Shalom, que o Eterno abençoe vocês cada vez mais de sabedoria e discernimento. E dessa vez nós vamos aqui estudar para achar Haye Sará, a vida de Sara, né? Ou as vidas de Sara, porque o texto vai deixar claro que Sara é uma serva justa do Eterno e que ela estará com Abraham, Avino, nosso pai, no mundo vindouro, no Olam Rabá, aquilo que o Eterno preparou como propriedade para Abraão, ou seja, que essa terra, a terra de Canaã, foi dada não só aos filhos de Abraão, mas também a ele. E ele acredita nessa promessa, ele vive essa promessa e ele tem ciência de que ele estará também em meio a essa promessa no mundo vindouro, convivendo com o Messias, com o Eterno. Tanto que o Messias fala que Abraão viu o meu dia e se alegrou. Então, nós temos essa esperança de um dia estarmos com Abraão, com Isaac, com Jacó, com os nossos pais. Como Yeshua também fala que a rainha de Sabá, né, virá naquele dia e se assentará na mesa com Abraão, Isaac, com Jacó. E assim nós temos essa esperança também. E a vida de Sara, a serva que esteve, a serva do Eterno que esteve ao lado de Abraão por toda a sua vida, uma vida peregrina, vida difícil, não foi fácil, numa terra que foi dada em possessão a eles, mas que eles não chegaram a construir uma casa fixa para eles, não chegaram a tomar essa cidade por posse. Sara só veio ter uma residência fixa em sua morte. Então, ela só tomou literalmente uma propriedade quando ela já fechou os olhos, quando ela não teve mais como observar aquilo, fazer uma casa, plantar uma vinha e viver ali como uma pessoa residente da terra. Mas ela teve em toda a sua vida a esperança de estar nessa propriedade que o Eterno havia lhe dado. E o que é que a gente aprende com Sara? Que ela teve sim os seus méritos, mas que também errou em alguns momentos. Mas o erro em si, irmãos, não é um desânimo para os servos do Eterno. O erro é como posso dizer, uma escada para que possamos subir degraus, deixar para trás aquilo que nos prende, aquilo que nos faz estar em desacordo com o Eterno e andar dar passos adiante a nossa fé. Então, o erro em si de Sara, que ela teve alguns, mas ela nunca persistiu no erro. Ela teve o erro lá em indicar a Abraão para que ele tivesse relações com a sua serva, para que pudesse ter um filho, e ela, ao observar depois do seu erro, ela toma atitudes para se livrar daquilo, para não continuar, não persistir no erro. Então, ela sempre teve isso em seu coração, de buscar a posteridade, de buscar o que realmente o Eterno prometeu e dar continuidade à vida, não só dela, mas da sua parentela, em meio às suas tribulações, estar sempre com o seu esposo e nunca o deixar desamparado. E assim deve ser a vida de todos nós, né? Não só do homem em si, mas da mulher. Ela está ao lado do seu esposo e o esposo está disposto a dar a vida pela sua esposa. E a Paraxá começa dizendo que Sara viveu 127 anos. 127 anos de convivência, a maioria dele com o seu esposo. Sara tem seu filho com 89 anos de idade. Então, essa esperança de Sara, ela durou vários anos. Ela tardou, como muitas vezes a gente vê os textos bíblicos falar que o Eterno, ele não vai dar aquilo que nós queremos no tempo que nós queremos, mas ele às vezes retarda as bênçãos para dar na hora mais apropriada. E a hora mais apropriada que o Eterno achou para dar à sua serva foi justamente um sinal para mostrar o quanto ele é bom, o quanto ele é misericordioso, o quanto o milagre dele pode chegar a hora que nós menos esperamos. E assim a gente vai entender que muitas vezes a gente não vai aguardar tanto tempo
Perdão, a gente vai aguardar às vezes algum tempo para poder chegar a determinadas situações que nos vão deixar felizes, que nós esperamos muito, às vezes nós desistimos de determinados planos por achar que não temos mais condições, tanto físicas quanto psicológicas, para atendermos determinadas situações que nós anseiamos. Mas o Eterno pode sim, por meio do seu milagre, da sua vontade, atender nossos pedidos, desde que nós estejamos sempre em nosso coração a vontade de realizar algo, principalmente para agradá-lo. Então, a oração, eu creio que seja o principal foco dessa paraxá. A gente vai ver em alguns momentos orações. Eu creio que Abraão, quando a gente vai ver mais à frente, ele enviou seu servo, ele não deixou de colocar o seu joelho no chão para que aquele desígnio que ele tinha em seu coração acontecesse. Porque quando Abraão manda o seu servo mais à frente buscar uma esposa para o seu filho, ele não está fazendo isso apenas para, como é que eu posso dizer, conseguir uma esposa da sua família para que as suas riquezas não saíssem da sua família. Não, Abraão está fazendo justamente isso com o único e verdadeiro objetivo de que seu filho não se desviasse do caminho das promessas de Deus, que ele não saísse do foco de obedecer à vontade do Eterno. Então, Abraão sempre teve em seu coração orar ao Eterno para que esse desígnio que ele deu a seu servo Eliezer fosse alcançado, para que a promessa de Deus não tardasse ou não deixasse de existir. Assim como Abraão, em todo momento que ele vai negociar esse túmulo para a sua posteridade, para Sara, sua esposa, e para ele está em seu coração falando com o Eterno e pedindo. A gente não vê o Eterno falar nada aí nesse momento, no momento de angústia, de sofrimento de Abraão, mas eu tenho certeza que o Eterno está em todo momento nesses versos que a gente vai ver adiante. Porque em tudo o que Abraão fez foi para que o seu nome não fosse apagado, nem o da sua esposa, na posteridade do povo de Israel. E o que a gente observa no texto vai dizer: ela faleceu em Kiriat Arba, que é Hebron, em Canaã. Abraão foi cumprir o luto por Sara e chorou sua falta. Depois Abraão deixou ali o seu corpo, o corpo de Sara, sua esposa, e foi falar com os hititas, os retitas, né? Em meio de vós, sou apenas um estrangeiro e um residente. Concedei-me uma posse funerária em vossas terras, para que eu tenha onde sepultar o corpo de minha mulher. E os retitas deram a seguinte resposta a Abraão: meu senhor, ouve-nos. Tu és um príncipe de Deus entre nós. Enterra, pois, o teu morto na mais nobre de nossas sepulturas. Ninguém de nós se recusará a oferecer a sua própria sepultura. Então, contextualizando o que a gente vem estudando, né, a gente viu que essa geração de Abraão foi aquela que esteve logo após as promessas e as maldições que Noé deu ao seu neto Canaã. Canaã foi amaldiçoado, dizendo que ele seria escravo dos escravos de Sem, do filho de Noé. Abraão é um descendente direto de Sem, filho de Noé. E ele está peregrino na terra de Canaã. Agora imagine, existia essa profecia, todo o povo sabia que um dia os descendentes de Sem iriam subjugar os descendentes de Canaã. Abraão vive no meio dessa terra, no meio da terra de Canaã. Então, consequentemente, Abraão seria tido como inimigo desses povos, principalmente os dois retitas, né, dos filhos de Het. Agora, como é que Abraão, que vivia em tendas, porque ele não poderia fazer casas de morada fixa nessa terra, fazer plantações nessa terra, tanto que Abraão vivia de animais, né?
ele era peregrino com os seus animais, vivia em tendas. E chega no momento em que uma pessoa de muita estima de Abraão, ele literalmente precisa sepultar, precisa fazer a sepultura dessa pessoa, e ele não quer ter a mesma condição. Agora imagine nesse contexto Abraão precisando dessa posse funerária, precisando comprar uma terra para que pudesse sepultar uma pessoa de estima, como ele tinha pela sua esposa, lógico. E ele literalmente vai conversar com os moradores da terra, essas pessoas já com o pé atrás, sabendo que Abraão recebeu a promessa de subjugar o seu povo, né? Abraão não especificamente, mas os descendentes de Sem, e eles ficam com o pé atrás. Mas eles, por reconhecerem Abraão, né, como uma pessoa justa, imagino eu, o Abraão está ali sempre viajando, né, de um local para outro. Ele recebe também viajantes em sua casa, como a gente viu na paraxá anterior de Abraão recebendo viajantes, né, principalmente esse viajante especial, o próprio Eterno. Ele deveria fazer isso com outros viajantes, né, alimentá-los para que eles pudessem recuperar suas forças na viagem. E a gente vê que essas pessoas tinham um apreço por Abraão e eles reconheciam Abraão como príncipe de Deus entre nós, está aí no verso 6. Agora, o que é que nós podemos extrair, que é o único intuito de nós comentarmos paraxá, é justamente extrair o que estão descritos nos textos bíblicos para nós hoje. O que é que a gente pode extrair desse verso 6 especificamente? Os hetitas, eles não eram servos do Eterno de uma forma que nós acreditamos como Abraão era. Mas eles reconheceram em Abraão um príncipe do Eterno entre eles. Agora, Abraão, em nenhum momento, eu creio, chegou dizendo que aquela terra era dele, porque Deus prometera. Abraão, em nenhum momento, ofendeu a forma com que eles cultuavam os seus deuses. Abraão, em nenhum momento, disse que essas pessoas deveriam ser seus escravos. Não. O que a gente vai ver é Abraão inclinando-se no verso 7, com face em terra a essas pessoas e se colocando como servo, porque Abraão sabia que essa promessa é do Eterno e quem deve lutar por essa promessa, quem prometeu, é o próprio Eterno. Então as nossas forças muitas vezes não vão trazer as pessoas para o reino do Eterno, mas sim o nosso testemunho. Porque tanto que a gente vai ver mais à frente, vários descendentes dos filhos de Het tendo um papel principal no povo de Israel. Um desses servos, está lá em 2 Samuel capítulo 11, é justamente Urias, aquele que Davi foi infiel e matou para tomar posse da sua esposa. Então, o que é que a gente vê aqui? Que literalmente o testemunho de Abraão teve mudanças na vida de alguns dos descendentes de Het. Agora, como a gente pode ganhar pessoas para a fé no Eterno? É falando muito, tendo muito conhecimento, é literalmente mostrando às pessoas num debate que você tem mais sabedoria do que ela. Abraão tinha mais sabedoria do que os filhos de Het, mas ele não convencia ninguém através da sua sabedoria. Ele convencia as pessoas através do seu testemunho, a sua forma de viver, sendo humilde, se mostrando ser servo. Como Yeshua disse, né, que o Filho do Homem não veio para servir, não veio para ser servido, mas para servir. Então, se o próprio Filho do Eterno não veio para ser servido, ele veio para servir ao próximo. Assim como Abraão foi, ele era dono de tudo, mas ele demonstrava não ser dono de nada, para dar testemunho ao próximo de como se deve viver. Então eu pergunto a vocês hoje, no seu testemunho para com os habitantes da terra, vocês demonstram ser príncipes do Eterno,
em seus atos, em suas atitudes. Vocês ajudam o necessitado, dão auxílio ao pobre e ao necessitado. Vocês recebem bem as pessoas, vocês não atacam sua fé, vocês demonstram amor a quem demonstra um entendimento diferente a vocês. Porque hoje o que eu vejo, literalmente, é se alguma pessoa discorda até um mínimo detalhe, você já não fala mais com a pessoa, você já se distancia, você já não tem mais vontade de conversar com ninguém. Se a pessoa guarda o sábado só na parte clara, aí você já não quer mais reunir-se junto, porque ela entende que o sábado é o dia todo. Se você acredita que o Messias é uma emanação do Eterno, não, você já está fora, já não podemos mais conversar com você, porque você acredita de tal forma. Então, tudo isso é uma forma de você demonstrar os seus frutos. Porque Abraão não queria saber se os hititas eles adoravam outros deuses. Abraão era amigável e amoroso com todos, porque na Torá, em Levítico capítulo 19, vai falar que nós devemos amar ao estrangeiro como a nós mesmos. Não fala só de amar ao próximo, fala de amar aquele que é distante. Levítico 19, 30 e pouco, se eu não me engano. Então tudo isso nós devemos ter em nossa mente. E Abraão começa a conversar com essas pessoas, com esses descendentes de Het, que é um descendente direto de Canaã, sobre adquirir uma posse. Até que, como eu digo, eu creio que Abraão está sempre com esse propósito no coração, pedindo a Deus em seu coração que esse propósito seja alcançado. E como é que ele alcança esse propósito? Conversando, dialogando e não desistindo. Então ele inclinou-se de novo diante, no verso 12, veja aí Abraão se mostrando humilde novamente. Inclinou-se diante dos homens da terra, e assim replicou a Efrom, segundo o ouvido por todos ali reunidos. Abraão não teve vergonha de demonstrar a sua humildade, Abraão não teve vergonha de rasgar o seu coração, e ele faz isso à vista de todos, para ter testemunhas. Então, outra pergunta que nós fazemos: o que você conversa hoje pode ser dito à vista de todos? Ou tem que ser dito às escuras? Então, tudo que nós fazemos, se nós dizemos algo, não pode ser dito apenas em poucos ouvidos. O que nossa boca falar tem que ser falado e ouvido por todos. A gente não precisa falar baixo. Abraão falou aos ouvidos de todos, porque o que a gente tem que dizer tem que ser dito às claras, nunca na escuridão. E assim replicou Efrom, sendo ouvido por todos ali reunidos. Ou seja, a conversa não foi chamada às escuras, a conversa foi às claras. Se concordas, ouve-me, peço-te. Darei o preço do campo, aceita de mim, e lá enterrarei o corpo da minha esposa. Efrom contestou a Abraão: meu senhor, ouve-me. Aquele pedaço de terra vale 400 peças de prata. Mas o que significa isso entre mim e ti? Enterra, portanto, o teu morto. Ou seja, Efrom ainda disse: olha, isso aí vale muito, vale 400 peças de terra. Mas mesmo assim, pela nossa amizade, não é nada entre nós. Vai lá, enterra o teu corpo, não precisa pagar nada. Mas Abraão, já na hora que ele deu o preço, Abraão já correu, contou o preço e deu na mão dele. Por quê? Abraão não tinha preço mais por bens materiais. Abraão já chegou no nível de fé que ele sabia que essa negociação, enterrar sua esposa em um campo emprestado, poderia mais à frente essas pessoas mudarem seu coração e não quererem mais os ossos mortais dos descendentes de Abraão ali. No futuro próximo, num caso de uma guerra entre os descendentes de Sem e os descendentes de Canaã, poderia haver uma retaliação desses moradores. Mas Abraão, tendo propriedade e possessão dessa terra, eles não teriam como fazer isso, porque se eles tivessem hombridade, eles respeitariam esse contrato de compra e venda como houve, né? E assim a gente deve ter, irmãos, no nosso coração, a sabedoria
de muitas vezes nos desprendermos de alguns bens materiais para adquirirmos algo para o futuro, para que a nossa posteridade seja respeitada. Assim, hoje, a gente deve ter bens materiais sim, mas esses bens sejam para servir a um propósito de única e exclusiva adoração ao Eterno. Ok? Então vamos passar para o próximo capítulo, para que a gente possa entender também o casamento de Isaac, que é importante para que a gente entenda, né, o cuidado dos pais para com os filhos. Né? Abraão, em momento algum, se preocupa com os bens materiais que seu filho vai herdar. O que a gente vai ver é Abraão se preocupando com a segurança espiritual, a segurança das promessas de Deus na vida de Isaac. Abraão, ele era um homem experiente, um homem vivido. Ele passou muito tempo andando com o Eterno. Tanto que o texto no capítulo 24, verso 1, vai dizer: Abraão era então um homem muito idoso, avançado em dias, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Então a pessoa, é uma redundância, né? Uma pessoa idosa já é avançada em dias. Mas o que é que a gente observa? Que existem muitas pessoas que são idosas, mas que não são avançadas em dias. São pessoas idosas, mas que não têm experiência, não trazem conteúdos. Elas falam coisas fúteis, coisas simples. Falam coisas simples, coisas fúteis que não têm serventia. Essas coisas que, na maioria das vezes, não agregam em nada à nossa vida, não trazem conselhos de sabedoria. E Abraão, pelo contrário, essa palavra que diz avançado em dias, vai ter a ver com uma pessoa que traz conselhos de utilidade para você. Conselhos que vão lhe colocar para frente, que vão lhe dar um caminho certo a seguir. Então Abraão provavelmente era um ancião ao qual toda a comunidade, toda aquela que sua prole, seu povo, seus servos iam sentar-se a ele e tomar o seu conselho para saber o que era melhor para ser seguido. E Abraão não pensava só no hoje, ele pensava no futuro. Por quê? Entenda bem. Abraão passou por experiências na sua vida. O seu pai saiu de um determinado local, de Ur dos Caldeus, e parou no meio do caminho. Ele não continuou. Então Abraão, ele sabia que provavelmente poderia acontecer isso com o seu filho. Em caso dele saísse para tomar uma esposa e ele ficasse por lá, pelaquela cidade a qual seu pai se encantou e ficou. Provavelmente seu filho pudesse ir até lá e ficar encantado por aquela determinada cidade, no caso Harã, né? E principalmente perder e se esquecer das promessas que Deus tinha para a sua descendência. Então Abraão se preocupa com isso. Também que seu filho não tome esposas de Canaã. Canaã, este que os seus servos, o seu patriarca, né, no caso Noé, havia prometido que o povo de Canaã seria subjugado pelo povo de Sem. Então Abraão imagina, se meu filho toma uma esposa no meio dessa cidade aqui, no meio das mulheres de Canaã, poderá meu filho também ser um dia, meus descendentes, serem escravos dos descendentes legítimos de Sem. Então Abraão toma uma decisão de se apegar à promessa de Deus, de moldar a sua vida conforme as promessas de Deus. Então, o que é que a gente pode tomar por sinal para nós hoje? Que nós não devemos querer que as promessas de Deus se moldem a nossa vida, e sim que nós devemos nos moldar, fazer os nossos projetos, nossos planos, conforme a vontade do Eterno. Por isso ele toma, né, o seu servo Eleazar e faz com que ele jure para Abraão que ele vai até a sua parentela, né, até a cidade de Ur, até a cidade de Harã, para que ele fosse nos seus familiares. E então, voltando aqui, irmãos, tive uma paradinha. Então Abraão faz seu servo Eliezer jurar a Abraão que ele iria até a cidade de Harã e traria de lá da sua parentela uma esposa para o seu filho.
ele vai literalmente pedir ao seu escravo para que ele vá até esse local. O seu escravo, Eliezer, ele adora o seu senhor, ama o seu senhor, ama Abraão. E ele vai com muito gosto fazer isso. Mas ele diz, olha senhor, por que eu não levo Isaac? Para que ele vá lá e escolha. Mas Abraão tem medo de que Isaac nessa viagem ele não torne. Ele diz, no verso 4, irás à minha terra, à minha parentela, e escolherás mulher para o meu amado filho Isaque. E ele diz, questionou o servo, porém é possível que a mulher não queira me acompanhar até esta terra. Nesse caso, deveria levar o teu filho de volta à terra de onde vieste? E Abraão o preveniu, por nenhum motivo leve o meu filho para lá. Ou seja, Abraão se preocupa muito com a promessa, se preocupa muito com o futuro do seu filho. Agora, o que eu pergunto? Eu ainda não fui, pelo Eterno agraciado com um filho, mas nem por causa disso eu não posso deixar de dar o meu conselho, porque eu fui filho. Não é porque eu não tenho um filho, não sou pai, eu não posso aconselhar as pessoas que têm filho. Eu já fui filho e eu já tomei decisões a partir do que os meus pais fizeram com a minha vida, falaram para a minha vida. Vou lhe dar um exemplo simples. Quando eu tinha 16 anos, eu conto essa história para todo mundo. A minha vida começou quando eu tinha 16 anos. Por quê? Um dia eu cheguei para minha mãe trabalhava de domingo a domingo, e eu disse, minha mãe, na segunda-feira os professores vão ter a reunião de classe do colégio e eles pediram para que a senhora fosse lá. Então minha mãe parou, olhou para mim e disse, meu filho, eu tenho que trabalhar para trazer o sustento para dentro de casa. Minha mãe era mãe solteira, ainda é. E simplesmente ela olhou para mim e disse, meu filho, eu tenho que trabalhar para trazer o sustento para dentro de casa. Eu não posso faltar um dia do meu trabalho para ver o que você está fazendo na escola. Eu já me formei, já terminei meus estudos, já tenho meu trabalho. Você não. Na minha casa, nunca vai faltar um prato de feijão com arroz. A carne você corra atrás. Aquilo ali foi um tapa, literalmente, que minha mãe me deu. Ela pegou a bolsa dela e saiu. Eu olhei assim, eu digo, meu Deus do céu, e agora? Se eu for querer ter um carrinho, se eu for querer ter um emprego, se eu for querer ter sair de noite, tudinho, minha mãe me prometeu feijão com arroz, a carne que eu corro atrás. Ou seja, o que é que ela quer dizer com isso? Que nunca vai faltar o básico na minha vida, mas se eu quiser o a mais, quem tem que correr atrás sou eu. Foi aí que eu tomei a decisão de começar a trabalhar e até hoje eu não parei. Agora, o pior erro que um pai pode dizer ao seu filho eu vou dar ao meu filho aquilo que eu nunca tive. Por quê? Seu filho nunca vai ter conquistas próprias. Ele vai estar sempre pegado na barra das saias da mãe ou do pai. Ou nas calças do pai. Então, o que é que a gente deve fazer? Cuidar do nosso filho para que ele tome posse das suas conquistas. Mas o que é que a gente pode fazer? A gente pode preparar o terreno, escolher bem, principalmente uma coisa, a parte espiritual dos nossos filhos. Isso a gente não pode se omitir, que foi o caso de Abraão. Abraão sabia que as esposas vão ter uma grande contribuição na parte espiritual dos homens. Então Abraão cuidou da parte espiritual do seu filho. A parte material, Abraão já havia deixado tudo, mas ele deixou sempre o exemplo de que seu filho trabalhasse. Isaac sempre estava com seu pai em todas as suas decisões, em tudo que ele estava acompanhando, tudo que ele estava fazendo no seu trabalho. Então, Abraão cuidou de tudo do seu filho. Hoje, o que é que a gente vê? Os pais deixam a educação dos seus filhos para que o celular faça a sua parte. Deixe seus filhos com representantes literalmente do inimigo. A gente vê evangélicos, católicos, protestantes, judeus, qualquer pessoa, pessoas que não temem a nada, todos eles deixando seus filhos para serem educados por celulares.
Agora lembrem-se, vocês têm total responsabilidade pela educação dos seus filhos. Esse foi o caso de Abraão. Isaac tinha 37 anos, nem a esposa, a esposa dele não foi ele que escolheu. O seu pai teve a precaução de tomar cuidado em escolher uma esposa para o seu filho. Lógico que isso é um costume da época, mas nada impede que nós já comecemos a mostrar aos nossos filhos que eles, quando forem tomar a decisão de tomar uma esposa para si, ou a mulher tomar um marido para si, que essa pessoa seja, literalmente, tenha uma probabilidade de temer ao Deus de Israel, de andar nos seus costumes e andar nos seus mandamentos. Isso deve ser uma educação de berço. Em Provérbios fala que a gente deve educar os nossos filhos desde o começo, na educação do Eterno, e quando ele crescer, ele não se apartará dos mandamentos. E assim deve ser. E continuando, né, a gente sabe da história, né, que Abraão faz um pedido a Eliezer, seu servo, e Eliezer, ele chega no determinado local que Abraão havia dito, né, na terra de Harã, e ele diz, eis que estou junto à fonte das águas, a fonte, e as filhas dos homens da cidade saem para tirar água. A jovem a quem eu solicitar, inclina o teu cântaro para que eu beba, e a que responder, bebe também tu e teus camelos darei a beber, essa será a que designaste para o teu servo Isaque, e assim entenderei que mostraste a tua bênção para com o meu senhor. Antes mesmo que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca. Então, o que é que a gente aprende disso? O que é que a gente imagina? Abraão não deixou de orar para que essa missão desse certo. E o servo dele, acompanhando como acompanhava Abraão há muito tempo, sabia que Abraão não fazia nada sem orar antes ao Eterno, o servo dele toma o mesmo princípio. Ele faz uma oração, ele não escolhe aleatoriamente, ele pede a Deus que isso seja feito em beneficência ao seu servo. Ele ora utilizando o exemplo de Abraão, do seu Senhor. Por que ele faz isso? Porque hoje a gente ora em nome de Yeshua, utilizando os exemplos do nosso Messias. A gente olha para o Messias como sendo uma luz. Assim como os habitantes de Het tinham um exemplo de Abraão como príncipe do Eterno. Assim como Abraão também era exemplo para Eliezer, seu servo. Então a gente deve ser exemplo para que outras pessoas, ao orar ao Eterno, não que elas orem pedindo nossa bênção, não, mas que nós sejamos luz para essas pessoas, para essas pessoas olharem e dizer, assim como tu fazes ao teu servo fulano, faze para comigo, Senhor. Assim como tu fizeste para com Yeshua, assim como fizeste para Abraão, faze para comigo, Senhor. Tenha misericórdia do teu servo. Eliezer está orando, lembrando de como Abraão era, para que o Eterno lembrasse dele, através de um justo, através de um tzadique. Então, ele alcançou essa misericórdia através do exemplo de Abraão. Ele ora ao Eterno, ele consegue isso do Eterno. Então, o que é que a gente aprende daí? Que a oração é muito importante. Vou lhe dar outro exemplo de um gentil que orou ao Eterno e foi atendido. Veja esse exemplo aqui, todo mundo se lembra. Eliezer era um gentil que estava ali como servo de Abraão. E esse aqui é um gentil que está orando ao Eterno e é atendido. Havia um homem em Cesareia, um homem chamado Cornélio, centurião do regimento militar conhecido como italiano. Esse homem era piedoso e temente a Deus, assim como toda a sua família. Ele era generoso em suas ajudas financeiras. Aos pobres buscava continuamente a Deus em oração. Então Cornélio orava muito ao Eterno. E um dia um anjo veio até ele e lhe deu as prerrogativas para que ele alcançasse o motivo da sua oração. E qual era o motivo da sua oração? Que ele aprendesse mais sobre o Deus de Israel. Hoje a gente vê gente orando para ganhar um carro, orando para ganhar uma casa, orando para ganhar dinheiro, para subir no trabalho. É uma oração boa, lógico, se isso for em segundo plano. Se essa sua oração tem como objetivo você engrandecer o nome do Eterno.
Se esse teu carro novo vai fazer você se desviar dos caminhos do Eterno, não ore, meu irmão, não peça. Peça para que o Eterno não lhe dê. A gente tem que orar ao Eterno por motivos que vão nos colocar mais próximos dele. Os bens materiais podem vir, mas em segundo plano. Yeshua diz, olha, buscai primeiramente o reino dos céus e os seus caminhos, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Então a nossa oração deve ser sempre buscar primeiramente o reino de Deus. Em segundo plano, vem as outras coisas. Vem uma casa boa, um carro bom, o que quer que seja. E se não vir, amém. É um sinal que o Eterno quer que você esteja assim. Cornélio era uma pessoa que tinha condições financeiras. Mas o que é que lhe faltava? Um encaminhamento de como adorar a Deus da forma correta. Porque existiam tratados, né, da lei oral, da lei dos homens, em que os judeus não poderiam ensinar a Torá para o gentil. Já o Eterno diz que não. Todos eles são santos. Não julgais, né, os chamais de impuros aquilo que eu santifiquei. Ou seja, que a doutrina do judaísmo da época de que os gentios eram animais impuros, o Eterno quebra a partir dessa pregação a Cornélio, por causa da sua oração, de querer temer a Deus da forma correta, mas que ele não era atendido. Da mesma forma, a gente vai ver a mesma situação em Lucas, no capítulo 18, verso 1 ao 9, vai dizer o seguinte, Yeshua nos ensinando. Então, Yeshua propôs uma parábola aos seus discípulos, com a intenção de adverti-los quanto ao dever de orar continuamente e jamais desanimar. E lhes contou. Em uma cidade havia um juiz que não temia a Deus, tampouco era sensível às necessidades das pessoas. Havia naquela mesma cidade uma viúva que frequentemente se dirigia a ele e rogando-lhe, faze-me justiça na causa do pleito contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não quis atender. Todavia, mais tarde considerou consigo mesmo. É bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito pessoa alguma. Contudo, como esta viúva me importuna, farei justiça a ela, para não acontecer que, por fim, venha a me aborrecer ainda mais. Então concluiu o Senhor, atentai à resposta do juiz da injustiça. Porventura Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e de noite, e ainda lhes pereça, demorando a atendê-los? Eu vos asseguro, ele vos fará a sua justiça, e depressa. No entanto, quando o Filho do Homem vier, encontrará alguma fé na parte da terra? O que é que Yeshua está perguntando? Será que as pessoas continuarão orando para a vinda do Filho do Homem? Para o estabelecimento do reino do Eterno? Então o motivo da oração da gente seja sempre para que nós possamos nos moldar, para que nós possamos pedir a vinda do reino do Eterno e o estabelecimento pleno do seu reino. Tanto que na oração padrão é Pai nosso que estás no céu, mostrando a grandeza do Eterno. Santificado seja o vosso nome, que nós devemos o santificar todos os dias. Venha logo, venha a nós, o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso, ou seja, a sua palavra, também os alimentos físicos. Depois de nós engrandecermos o nome do Eterno, aí sim vem os nossos pedidos, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, ou seja, sempre tem que estar contido o perdão dos nossos pecados. E a gente deve também ter uma ação ativa de perdoar os pecados do nosso próximo. Então, tudo isso, irmãos, está contido nessa paraxá. A adoração ao Eterno, a oração, a busca do Eterno incessantemente, está andando em seus caminhos, está, como é que eu posso dizer, engrandecendo o seu nome. E no verso 31, né, a gente vai começar a entender por que o Eterno não quis que Isaac fosse até a cidade de Harã. Por causa que ele poderia se encantar
como Labão era encantado com as riquezas, as coisas da terra. E diz: então Labão se antecipou, dizendo: vem, bendito de Jeová, porque permaneceste sem abrigo. Já vos preparei um lugar para os seus camelos. Então Labão, o irmão de Rebeca, ele era ganancioso. E o que aconteceu posteriormente? O filho de Isaac, ele teve, lógico, pelo acontecido com seu irmão, ele teve que subir até Harã e ele se hospedou na casa de Labão. E lá ele passou vários anos, literalmente, com um risco iminente de chegar à apostasia. Por quê? Labão, o que é que a gente aprende? Quando Jacó vai saindo lá da casa de Labão, acontece de levarem estatuetas de deuses pagãos no meio das suas coisas. Então, ou seja, Labão, ele servia a outros deuses, ele era ganancioso, ele tinha o desejo no seu coração de riquezas e bens materiais. Então, Jacó poderia se encantar por isso. E principalmente, Isaac, muito tempo atrás, nessa subida que houve para encontrar a sua esposa, ele poderia se encantar com os deuses da terra, poderia se esquecer das promessas do Eterno. Então, esse deve ser o nosso cuidado. Eu estou encerrando agora para achar, e lógico, existem centenas e centenas de outras para achar, né, que o pessoal está comentando. Cada um vai ter sua forma peculiar de entender. Não tenho como falar sobre todos os versos, porque senão seriam horas e mais horas a gente conversando. Mas eu queria deixar aqui com vocês um pouco do que nós podemos trazer para nossas vidas. Primeiro ponto que a gente deve fazer: se alegrar em saber que nós às vezes erramos, mas que o nosso final seja diferente do nosso início. O Eterno não vai se importar com o que aconteceu